Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao estudo das regras CSS, tá? E aí a gente vai partir daquela página HTML que nós já havíamos visto na aula passada, tá? Então essa página aqui, nós já estudamos ela, já vimos como é que é o código dela, essa bem aqui, tá? E aí nós vamos escrever agora as regras CSS. Aqui eu acrescentei esta linha, tá? Então o que eu tenho nesta linha? Eu estou linkando uma folha de estilo, tá? E que folha de estilo vai ser essa? Vai ser o estilo.css. E eu já tenho aqui um arquivo que é o estilo.css, tá? Tá tudo dentro aqui desta pasta. Então eu tenho uma pasta onde eu tenho a página, que é aquela página, esta página aqui, então já está aqui. Vou ter alguns arquivos aqui que a gente vai estudar, vai ver daqui a pouco. É só a imagem, então, é um fundo.png, é uma imagem pequenininha, tá, para fundo. E o bolo, que também a gente já usou na outra aula, outra imagem aqui. Então tem essas duas imagens, nós vamos estar utilizando. E aqui é o arquivo de estilo, tá? Esse aqui foi o slide que a gente viu na outra aula. Então aqui no estilo, né, criei o arquivo, mas o arquivo está em branco, não tem nada. E aí nós vamos estar estudando algumas regras, e à medida que a gente for estar estudando, a gente vai acrescentando os códigos aqui, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro começar com o color, tá? Então vou dizer que eu tenho um parágrafo, e a regra que eu vou colocar aqui é color, e por exemplo eu vou dizer que os parágrafos serão vermelhos. Salvei, Ctrl S, vamos ver como é que vai ficar lá na página. Pressiona F5, então tudo que é parágrafo vai ficar com a cor vermelha. Tá? Então, observe, tem a minha página aqui, essa página tem alguns parágrafos, tá? Tem alguns parágrafos por aqui. Eu linkei, e aí isso aqui eu posso, se eu tiver um site com várias páginas, eu posso colocar, né, esse mesmo link para o estilo.css e vou ligar a mesma folha de estilo em várias páginas. Tá? Dá para fazer isso. É só colocar o mesmo nome do arquivo. Coloquei em head aqui, todas as páginas, todos os parágrafos ficaram com a cor vermelha. Ok? Sim, né? A cor ela pode ter nome, e aí são alguns nomes, os nomes mais comuns que a gente tem na língua inglesa. Então vou ter cor red, yellow, blue, black, orange. Então tem isso aí. E posso utilizar também um código hexadecimal. Esse código é feito o seguinte: jogo da velha, aí a quantidade de azul que eu quero, e essa quantidade de azul vai de 0 até 255. Só que é em hexadecimal. Então vai de 0 até FF. Tá? Então, por exemplo, a quantidade é RGB. Tá? Então, red, green e blue. Então, quantidade de vermelho. Aí depois eu posso falar da quantidade de azul que eu quero e a quantidade de RGB. Então, a quantidade de vermelho, verde e a quantidade de azul. Tá? Então, esses dois primeiros F está dizendo o máximo de vermelho, o máximo de azul e o máximo de vermelho, máximo de verde, e depois o máximo de azul. Se eu usar o máximo de tudo, a cor é branca, e aí a cor branca no fundo branco vai ficar tudo branco. O texto está aqui, vai ficar branco. Tá? Para ficar mais simples, tá? Para não ter que decorar todos esses códigos, tem aqui nessa página aqui lá do site da Mozilla, ele dá várias cores aqui para a gente. Tá? Então ele mostra as cores, essas aqui todas têm nome. Tá? Então ele mostra o nome da cor, por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó, Dark Salmon. Então este é o nome da cor. E o código dela em RGB é isto aqui. Tá? A partir disso aqui você vai mudando um pouquinho. Quero mais escuro, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, etc. E vai mesclando isso aí. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar essa cor, dark, aqui. Vamos colocar isso aí lá na nossa página. Então, a cor vai ser essa aqui, Dark Salmon. Vamos visualizar lá, como é que vai ficar? F5, e aí ficou com aquela cor lá. Tá? Se eu utilizar o código RGB, vai dar a mesma coisa. Tá? Vou visualizar a mesma cor. Então, mesma cor. Tá? Então,
para este caso, tanto faz o nome da cor ou o código RGB. Agora, o fato é, nem todas as cores nós temos nomes. Por isso, a gente, né, às vezes, tem que recorrer ao RGB. Porque nós temos aqui algumas cores, não sei quantas, mas são várias. Tá? Mas a gente tem aqui para cada componente de cor, verde, vermelho e azul, cada um é 255 cores diferentes. Tá? Então, dá uma componente de cor aí com 24 bits. Então, isso aí vai dar 2 elevado a 24, nós temos aí, vixe, né, milhões de cores. Tá? Fora o canal alfa também que a gente pode estar utilizando. Vou colocar esse link para vocês, vou disponibilizar aí para vocês, para que vocês dêem uma olhadinha depois nessa página aqui. E aqui embaixo também ele fala sobre o canal alfa, que é onde a gente consegue essa questão da transparência. Tá? Muito interessante essa página aqui. Vamos lá, vamos continuar. Vamos nos prender às cores, não. Vou estar utilizando aqui principalmente as cores que têm nome. Tá? Só uma curiosidade. Se eu colocar todas as componentes aqui, FF, FF e FF, dá o branco, a gente já viu. Se eu colocar tudo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, aí vai ser o preto. Tá? É o padrão preto, vai ser o preto. Tá? Então, tudo 0, ausência de cor, preto. Tudo FF, então o máximo de todas as cores, branco. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Além das cores, a gente consegue mudar também o background. Tá? Então vamos colocar aqui, trabalhando por enquanto só com parágrafo. Tá? Deixar assim para ficar mais organizado. Ponto e vírgula, né? Vou ter mais de uma regra. Vamos agora trabalhar com background. Eu quero mudar a cor de fundo. Então vai ser o background color. Então vamos supor que o parágrafo tem a cor azul e o fundo eu quero amarelo. Então vamos salvar aqui, vamos visualizar como é que vai ficar. Então todos os parágrafos, tá, tem a letra azul e o fundo amarelo. Tá? Outras coisas que a gente pode mudar com um plano de fundo é, por exemplo, eu posso colocar uma imagem de fundo. Tá? Só que essa imagem de fundo eu vou colocar em toda a minha página, no body. Então, body é toda a página web e eu vou colocar aqui uma imagem de fundo. Então, vou dizer assim que ele vai ter um background image, 2 pontos, aí eu falo URL e dentro dos parênteses eu digo qual que vai ser essa imagem. Essa imagem vai ser a seguinte, vai ser essa imagem aqui, ó, fundo.png. Então, vou colocar aqui fundo.png. Salvei, vamos visualizar na minha página como é que ficou. Então, toda a página ficou com aquele background. Agora, observe também que a imagem é uma imagem pequena. Ó, esta imagem aqui ela tem 109 pixels por 61. Então, é uma imagem pequenininha. Só que ela vai se repetindo em toda a página. Ela se repete aqui em toda a página. Posso controlar também essa questão da repetição. Tá? Então, eu vou ter uma outra propriedade aqui, que é o background repeat. Background repeat. E aí esse background repeat, por exemplo, eu posso repetir só no Y, só no eixo Y. Então, repeat Y. Ctrl S, salvei. Ele só vai repetir aqui na vertical. Então, tá aqui, ó. A imagem é pequenininha, repetir só na vertical. Posso colocar para repetir só na horizontal. Background X. Ele se repete só na horizontal. Ou eu posso colocar também para ele não se repetir. Para ele não se repetir, que vai ser o no repeat. Assim, salvei, F5, não se repete. É só essa imagem pequenininha aqui. Além disso, eu posso cuidar também, né, quando ela repete ou quando ela não repete, eu posso cuidar também do posicionamento. Tá? Então, eu posso cuidar assim, fazer coisas do tipo background position, e aí eu posso cuidar do posicionamento. Vamos dizer assim, 0%, 0%. Vamos colocar em porcentagem. Tá? E aí eu posso... 0%, 0% é onde já está. É 0% para cima e 0% a partir de cima e 0% a partir da esquerda. Tá? Então, 0% a partir de cima e 0% da esquerda continua no mesmo lugar. Aí eu posso aumentar, por exemplo, não, eu quero aqui 50%. Então, então fica 50%
a partir aqui, ó, da parte de cima, tá? Ficou lá 50%. Posso continuar mudando isso lá, vamos lá. Não, quero 50% também aqui na horizontal, no eixo X. Então vai ficar bem aqui no meio. Não, não 50%, eu quero 10% e assim por diante, tá? Só controlar isso aqui, tá? E aí você vai conseguir controlar onde é que vai estar ficando a sua imagem, tá? Pode usar também nomes, tá? Você pode colocar também, ao invés de porcentagem, você pode colocar assim, por exemplo, top e left. E aí fica lá no canto superior esquerdo. Não, left não, quero em cima, mas eu quero isso aqui à direita. Então, top right. Top right. Então, em cima, porém, à direita. Ou então, não quero top, eu quero na parte de baixo. Então, você pode colocar o bottom. E aí vai ficar lá na parte de baixo. Se eu rolar a página aqui, ó, ficou aqui. E aí a gente consegue controlar isso. Se eu colocar aqui, por exemplo, ao invés de no repeat, repeat X. Vai se repetir só na horizontal. Né? Aí ficou toda a parte aqui de baixo, ó, aqui. Ah, não, quero isso lá no centro. Então basta colocar aqui center. E aí fica no centro da página uma faixa aqui no background. Ok? Então vamos deixar isso aqui só lá no top. Vou colocar assim. Então deixa assim por enquanto. Ok, pessoal? Outras coisas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, eu posso pegar e colocar lá no Reader também. Opa. Eu tenho um Reader, tem a parte do meu cabeçalho, a gente colocou, e eu vou dizer que ele vai ter o background image, e esse background vai ser URL, vai ser a imagem do bolo, tá? Bolo.png. Mesma imagem que a gente colocou nessa mesma imagem aqui, ó. Eu tenho essa imagem aqui, só que agora eu vou usar ela como background lá do read. E eu vou querer que ela fique na parte da direita, tá? Então eu vou dizer assim, background, repeat, 2 pontos, repeat, ou no repeat, não quero que se repita, e o background position vai ficar top e vai ficar right. E aí o bolo vem para cá. Como o meu read é pequeno, né? Tá aqui, só ficou aqui, ó. Né, mostrou o read, a partir daqui já é um nav, tá? Por isso que não mostrou ele todo. Tá? Então é isso aí, a gente consegue tá fazendo. Outra coisa também que a gente consegue, pessoal, e que vai fazer mais sentido nisso aqui, deixa eu deixar aqui center. Outra coisa que eu consigo é um background attachment. Deixa eu só mostrar como é que vai ficar isso aqui por enquanto. Então tá aqui, se eu rolar a página, tá rolando a página junto. Então vamos lá para o código novamente. Aí eu vou colocar aqui um background attachment e vou colocar essa propriedade pode ser screw, que é o padrão normal, ou pode ser fixed. Vamos deixar isso aqui, fixed. Então tá aqui a 50% da página, e se eu rolar a minha página web, ó, rola aqui a barra de navegação, essa faixa não muda de lugar. Certo? Essa aí é o background attachment. Outra coisa que a gente consegue fazer é abreviar tudo isso. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou usando 4 linhas de código para poder estar falando do background. E eu posso abreviar. Então, posso fazer simplesmente background. Assim, tudo uma única linha, de forma abreviada. Porque aqui eu falei background position, background image, background attachment, etc. Agora não. Agora eu vou colocar todo background e falar, ó, background image,
o background repeat, background position e aqui o background attachment. Salvo, Ctrl S. Vamos visualizar lá como é que vai ficar. F5. E aí mantém do mesmo jeitinho, tá? Tá funcionando aqui da forma abreviada. Ok, pessoal? O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos cuidar agora aqui das fontes, tá? Vamos trabalhar com a fonte? Vamos trabalhar a fonte aqui do parágrafo. O parágrafo eu coloquei uma cor de fundo. Vou tirar isso aqui, deixar ele sem o background, sem cor. Não, vou deixar só a cor, tá? Color, vou colocar um red para chamar bastante atenção. Fica destacado. Tá aqui. E aí eu posso cuidar aqui, por exemplo, da fonte, né? Então na fonte eu posso cuidar do tipo da fonte, que vai ser a família, o tamanho, o estilo, tá? Então tem algumas opções aqui. Então vamos começar aqui com fonte family. Fonte family vai ser... é o tipo de fonte, tá? Então, por exemplo, Verdana. Ctrl S. Vamos visualizar lá como é que vai ficar. Vou deixar isso aqui do lado. Fica mais fácil para a gente. Então tá essa fonte aqui padrão. Coloquei Verdana. Mudou. Se eu quiser colocar uma fonte que tenha espaço, por exemplo, Times New Roman, aí obrigatoriamente eu tenho que colocar as aspas, tá? Por quê? Porque Times New Roman, ela tem espaço. Então, como tem espaço, isso aqui vai ter que ficar dentro de aspas. Tá? Ctrl S, F5 e colar o Times New Roman. Deixa eu ver aqui se ficou mesmo. Acho que já estava o Times New Roman. Mas pode ser outra fonte aqui também, tá? Por exemplo... aí tem várias fontes, né, que a gente pode colocar aqui, qualquer um. Vou deixar aqui Verdana, que fica diferente. Isso. Posso cuidar também aqui do font size, para me dar o tamanho, tá? E aí esse tamanho, eu tenho várias unidades de medida, tá? Mas comum em pixel, que é um pontinho na tela, tá? O pixel cuida de dar o tamanho em pixel, depende do dispositivo que eu estou usando, depende da tela que eu estou visualizando. Então aqui eu estou usando a tela de um computador, 20 pixels, cada pixel um pontinho na tela do computador, tá? Então a unidade baseada no dispositivo aqui que eu estou usando na tela do computador. Eu posso utilizar também, por exemplo, uma outra que chama EM, onde EM é uma unidade de medida baseada no tamanho da fonte. Tá? Um EM é o tamanho padrão, tá? Já da fonte, ó, não muda nada. Tá? Agora, se eu falar assim, 2 EMs, vai ficar o dobro do tamanho da fonte atual. Então, tem a fonte padrão que ele está usando aqui, que no caso é a fonte que o próprio navegador falou, né? Porque eu não mexi em outra propriedade de fonte. E aí 2EM vai ser o dobro do tamanho dessa fonte padrão. Tá? Eu posso especificar também uma fonte aqui no body, né? Background não, fonte size. Por exemplo, 16 pixels. E aí, como meus parágrafos estão dentro do body, está tudo dentro do body, então vai ser 2EM a partir dessa fonte aqui. Né? Se eu não falar isso, é a fonte padrão do navegador, o EM. Né? Se eu falar aqui, então 2EM vai ser 32 pixels. Tá? F5 para renderizar a página. Tá aí. Se eu aumentar aqui, aumentei, salvei, F5, tudo aumenta. Todas as fontes aumentaram, inclusive essa aqui que está baseada como está dentro do body, então está baseada aqui no 20 pixels. Então esse 2EM vai ser 2 vezes esta fonte, tá? E se eu não falar isso aqui, é a fonte padrão do navegador, então aqui é 2 vezes o tamanho padrão que o navegador estipulou. É porque o navegador ele tem como se fosse uma folha de estilo interna própria dele. Né? Então se eu não aplicar nenhuma regra de estilo, fica valendo a do navegador. Aí se eu aplicar, fica valendo a que eu coloquei. Tá? Por isso tem essa cascata. A folha de estilo em cascata, o nome do CSS. Um dos motivos já é esse aqui. Ok? Eu posso cuidar também
do estilo. Tá? Então, fonte, style. E esse estilo aqui é para dizer se é itálico. Tá? Posso usar o normal, que é normal, é o padrão. Eu posso usar também italic. Ctrl S, salvei, F5, tá? Ficou em itálico. Pode ser também oblique. Ctrl S, que é semelhante, tá? Mesma ideia aqui, mesma coisa do itálico. Posso dar um peso também, fonte. Age. E pode ser, isso aqui pode ser normal, que é o padrão, sem peso nenhum, ou pode ser bold, que é o negrito. E aí ficou em negrito. Ok? A mesma ideia que a gente teve aqui, que eu pude escrever isso aqui de forma abreviada, eu posso fazer também com a fonte. Tá? Então, por exemplo, vamos mudar aqui o H1. H1, fonte, 2 pontos. Vamos dizer que a fonte dele vai ser... Não sei. A fonte, pessoal, do jeito que a gente está fazendo aqui, tem que ser alguma fonte que exista no meu computador. Então, tem que ser fonte que eu já tenho aqui no meu computador. Se você faz um site e a pessoa não tem essa fonte lá no computador, vai renderizar com a fonte padrão. Tá? Ou tem como, agora com CSS3, eu consigo enviar essa fonte que eu estou utilizando aqui. Eu consigo guardar a fonte no servidor e enviar ela para o cliente para ele renderizar. Tá? Vou deixar aqui Verdana. Aí eu vou dizer que vai ser italic, bold, italic para negrito, bold para italic para italic, bold para negrito. Posso dizer também que vai ter o tamanho dela. Aí ali eu tinha colocado o tamanho em M, falei também que pode ser o tamanho em pixel, mas o tamanho também pode ser em porcentagem. Por exemplo, 200%. 200%. Tá? Isso, né? Salvei. Vamos ver como é que vai ficar o H1. Ó, como eu fiz aqui... Peraí. Acho que alguma coisa eu fiz de errado. Salvei. 5. Agora sim, tá? O nome da fonte, né? Vem depois. Tá? Vem... Italic, bold, aqui é opcional se quer itálico ou não, se quer negrito ou não, aí o tamanho e Verdana. Tá? O Verdana, no caso aqui, é o tipo da fonte, tá? Mas pode ser outros tipos de fonte, né, que você quer utilizar, tipo System. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou uma fonte diferente, tá? Pode aumentar o tamanho, diminuir, Ctrl S para salvar, F5. Tá. Ok, pessoal? Tá, vamos ver mais um pouquinho, mais algumas regras aqui. Eu vou diminuir isso aqui, vou deixar aqui o 200 mesmo, para não ficar tão grande. E vamos ver mais um pouquinho de regra. Vamos ver algumas regras aqui, vou aplicar aqui nos parágrafos, tá? Eu tenho um parágrafo aqui, já está com alguns estilos, e vamos continuar aplicando algumas regras aqui nesse parágrafo. Vamos colocar uma regra agora para o texto, tá? Um text. Align, vamos começar com texto. E o text align pode ser left, é o padrão, ele já está alinhado à esquerda. Tá? Pode ser right, para alinhar à direita. Alinhado à direita. E aqui ó, eu posso aumentar o navegador ou diminuir a largura do navegador e ele continua sempre alinhado à direita. Tá? Então, alinhado à direita. Pode ser também centralizado, centralizado. E pode ser também justificado, que é o justify. Justificado, né? Aqui fica junto, tudo alinhado aqui, tudo alinhado aqui. Posso aumentar ou diminuir aqui não. Posso aumentar ou diminuir o tamanho do navegador e ele continua justificado. Beleza? Esse é o text align, muito útil para a gente. Posso também utilizar o text decoration, tá? Então, text decoration. E o text decoration é se eu quero colocar sublinhado, risco e assim por diante. Tá? Então,
Posso dizer que é none. None é o padrão, no caso de um parágrafo, sem sublinhado, sem efeito, sem decoração nenhuma. Já está none. Pode colocar, por exemplo, underline, é um sublinhado. Então, underline. Posso colocar aqui também um overline. Vai ficar um overline, é o risco em cima, tá? Underline embaixo, overline em cima. Eu posso também riscar o line, line, throw, e ele vai riscar o texto. Esse text decorate é interessante também quando a gente tem um link e não quer o sublinhado no link. Aí a gente consegue tirar o sublinhado do link com isso aqui, com text decorate. Tá? Então vou deixar aqui, vou tirar isso daqui. Tá? Deixa aqui sem. Ctrl S, F5. E aí, por exemplo, aqui eu tenho dois links. Ó, né? Chocolate, chocolate. Tem dois links. Observe que eu não falei para eles que eles teriam a fonte com dois EMs, não falei que eles seriam Verdana, não falei nada disso para o link. E o link já recebeu essa formatação. Por quê? Porque está lá dentro do parágrafo. Tá? Este link está dentro do parágrafo. Se a gente pegar aqui, ó, tem um parágrafo. Dentro do parágrafo eu tenho um link. Eu falei a regra do parágrafo e, por herança, o link recebeu estas regras. Tá? Então, algumas regras o link já recebe por padrão. Tá? Não são todas as regras que vão por herança, tá? Mas algumas regras vão por herança e o link aqui já recebe elas por padrão. Né? Mas vamos agora pegar aqui a tag A, que é a tag de link, e vamos colocar aqui um text decoration e vamos falar none. E assim eu consigo remover o sublinhado do link. Pronto, continua tendo um link. Ó. Se eu levar o mouse, vira uma mãozinha. Mas agora ele já não tem mais o sublinhado. Tá? Que é o padrão. Né? O navegador coloca um sublinhado aí nos links. Tá? Outras coisas que eu consigo fazer também é, por exemplo, identar o texto. Né? Vamos voltar aqui. Pegar e observar esse texto aqui. Eu consigo falar aqui um text ident. Por exemplo, 2em. Então eu vou dar um recuo nesse texto aqui. Opa, aqui não. Na primeira linha. Tá? Então eu indentei a primeira linha aqui. Tá? Como se fosse um parágrafo, né, que a gente escreve lá na escola. Primeira linha eu consegui indentar. Ó, de todos os parágrafos. Tá? Então text ident identa a primeira linha. O que mais que eu consigo fazer? Text. Não, vamos fazer aqui no link. Mudar aqui o text transform. Eu consigo deixar, por exemplo, ele maiúsculo, text transform. O text transform ele pode ser capitalize, ele pode ser uppercase, lowercase ou pode ser none. Tá? Vamos aplicar isso aqui no link para você poder observar. Observe que aqui o C está maiúsculo e o B aqui está minúsculo. E eu vou colocar aqui como capitalize. Salvei. Vem aqui, F5. Ó, as primeiras letras de cada palavra fica maiúscula. Se eu colocar uppercase, tudo vai ficar maiúsculo. Opa. Uppercase, text transform, certo? Uppercase com 2P, né? Escrito errado. Tudo ficou maiúsculo. E se eu colocar o lower case, aí tudo fica minúsculo. Tá? Lá na marcação HTML, o C e o B aqui está maiúsculo. Tá? Vamos observar lá. Ó, o B aqui está maiúsculo e o C aqui está maiúsculo. Mas aqui diz para ficar tudo minúsculo. Por conta do lowercase. Tá? E aí, da mesma forma, eu consigo também
consigo também abreviar, tá? Text, Justify, 2EM, Lowercase, essas, da mesma forma como a gente conseguiu abreviar aqui o background, como nós conseguimos abreviar o font, cadê o font aqui? A gente consegue também fazer aqui com text, tá? Sim, pessoal, para esse vídeo não ficar extenso demais, vamos parando por aqui. Na próxima aula eu volto com mais algumas regras, mais algumas coisas aí para a gente estar estudando. Um abraço, até a próxima.